Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos aqui vendo as 4 Bíblias de estudo que são indispensáveis para um pregador. As 4 Bíblias de estudos que são indispensáveis para montar um sermão com profundidade. Você sabe quais são essas Bíblias? Nós vamos estar vendo uma a uma, examinando suas características e o porquê delas serem tão importantes para montar um sermão e uma pregação. E a primeira Bíblia que eu vou utilizar quando vou preparar uma pregação, quando vou escolher um sermão, é a Bíblia de Estudo Thompson. Porque ela vai, além de me dar o texto bíblico, ela vai me dar temas acerca daquele texto e versículos relacionados sobre aquele tema que eu vou escolher para fazer a minha pregação e montar o meu sermão. Então ela por si só já vai enriquecer o meu esboço, me dando temas relacionados, me dando palavras temáticas e fazendo com que o meu sermão fique muito mais encorpado. Vamos ver aqui na prática, se a gente for pregar sobre Hebreus 11, falar da fé, então ela vai me trazer referências acerca desse tema fé. Vamos daqui ao texto de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aqui do lado a gente vai ver a referência 14, 20. E aqui, na referência 14 e 20, ele vai trazer referências gerais sobre fé. Lucas 17, disseram então os apóstolos ao seu Senhor, aumenta-nos a fé. Romanos 10, 17, sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui ela vai trazendo vários tópicos acerca do tema principal, que é a fé. A fé é um mandamento, é dever fundamental. Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. É uma arma defensiva, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aí, que interessante como isso encaixaria e completaria a pregação lá de Hebreus. Essencial a oração, deve estar unida com amor. Aqui vai trazer a justificação pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela nos traz também justificação. As bênçãos segundo a fé. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado foi curado. A fé vitoriosa vai trazer exemplos de homens de fé aqui, como Abraão, Caleb, Jonatas, Davi, Josafá, Jó, os 3 jovens hebreus, Paulo, os heróis antigos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, lançaram promessas e fecharam a boca de leões. Eles alcançaram promessas. A fé em Cristo Jesus é a garantia da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, quantos tópicos aqui acerca da fé. Então, quando eu vou buscar um tema específico, um texto, essa é a primeira Bíblia que eu vou recorrer para montar um sermão. Ela vai me trazer o tema e vai me trazer muitos outros versículos ou passagens ao longo de toda a Bíblia Sagrada que vão reforçar aquele tema e completarem, como a fé de Hebreus, mas também a justificação pela fé em Romanos, e assim ela vai trazendo um corpo, sabe, fortalecendo, encorpando o meu esboço. Ela vai trazer exemplos aqui de grande fé, o leproso, o centurião, o dirigente da sinagoga, o cego, os enfermos, a mulher cananeia, a mulher aflita, promessas especiais aos que exercitam a fé. Deus responde a oração, adoção, poder, descanso para a alma, herança espiritual, fundamento espiritual. Nós vamos ver aqui obstáculos que provam a fé dos crentes, falta de simpatia por parte da igreja e circunstâncias desencorajadoras, amigos incrédulos, zombadores. Isso aqui é interessante. Falar na pregação que também a nossa fé vai ser posta à prova. E aqui vai trazer algumas referências, de modo que a nossa fé seja provada. Então, isso também nos faz com que o nosso sermão, nosso esboço, ele fique mais completo. Aí depois vem o contraponto da fé, que é a incredulidade. Incredulidade aqui, que também pode ser usado como referência do que não fazer, né? Que nós devemos crer e a incredulidade deve ser retirada do nosso coração. Então, essa Bíblia aqui e esses recursos são os primeiros. É a primeira Bíblia que eu vou recorrer. Quando eu vou montar um sermão, quando eu vou preparar uma pregação,
Essa é logo a primeira Bíblia que eu pego, Bíblia Thompson. Vejo aqui, vejo o tema central, vejo as referências e as referências cruzadas daquele tema, que ali já vai trazer um corpo para o meu sermão. Ali ele já vai me trazer várias ideias, referências, em que o mais interessante é que são referências dentro da própria palavra, não vai ser comentários inicialmente ou primeiramente. Mas vou deixar principalmente o Espírito Santo, através da palavra, fluir, e ele vai me trazer vários pensamentos de como montar, como organizar para aquela exposição da palavra fique completa de uma forma que os leitores sejam edificados. Logo após esta Bíblia, nós vamos para a outra. Qual será a outra Bíblia usada? E uma outra Bíblia que é muito interessante para preparar o sermão é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Qual é o ponto mais forte e relevante nela? Comentários históricos e culturais e notas de rodapé abundantes e bem explicativas. Ela vai trazer seu principal conteúdo, dentre tantos que essa Bíblia tem, né, de recursos. Ela vai trazer a teologia bíblica, ou seja, ela vai ser muito importante e relevante para explicar o texto, para você expor o texto na hora que você vai explicar o significado e o tema central daquele versículo. Essa Bíblia vai te auxiliar muito. Nós vamos ver aqui, Hebreus 11, os comentários que contém acerca desse texto. Aqui ela vai trazer o texto bíblico em uma coluna e abundância de comentários. Ela vai trazer aqui referências também cruzadas, mas como a gente já usou a Bíblia Thompson, já vimos bastante referências cruzadas que a gente pode anotar e organizar no nosso sermão, agora nós vamos comentar e focar, nos comentários, ou seja, nas notas explicativas, para que a gente possa expor e explicar esse texto com exatidão no que ele está se propondo e a mensagem principal dele. Ele vai dizer aqui, necessidade de fé e firmeza em meio à luta. Aqui já dá um tema interessante para uma pregação. Vai dar aqui exemplos, 2 unidades maiores seguem a exposição central, 5:11 e 10:39, antes do breve epílogo que conclui Hebreus. Essa unidade desenvolve em ordem invertida os 2 tópicos que em 10:36 e 39 propõem a necessidade de fé e 11 do 1 ao 40 e perseverança do 12 do 1 ao 13. Aí vai trazer exemplos do tipo de fé que agrada a Deus. Exemplos de fé da história de Israel ilustram o que é a fé. Então você já pode começar dizendo nessa noite, nessa oportunidade, nós vamos estar observando o que de fato é a fé. Muito se fala sobre fé, muito se prega sobre fé, mas você sabe o que exatamente, verdadeiramente é a fé? Nós vamos observar isso nesta noite, nessa mensagem, nesta pregação. Então isso já te dá uma luz, uma ilustração importante acerca do sermão, que já te dá ideias para expor essa mensagem em uma pregação. E mostram que Deus a encoraja, ou seja, Deus nos encoraja a ter fé. Fé ocorre 24 vezes no texto grego do capítulo 11. Lista com exemplos como esses aparecem em outros lugares na literatura judaica antiga. Vai trazer aqui livros apócrifos. Aí vai comentar aqui o primeiro versículo. Essa descrição de fé focaliza a atitude interior, certeza, segura. Uma convicção firme e estável a respeito daquilo que não está presente, mas que esperamos com confiança. Daquilo que esperamos, das coisas que não vemos. Fé é uma percepção espiritual, discernimento daquilo que é invisível. Ou seja, a fé ela é uma percepção espiritual e discernimento daquilo que é invisível. Olha que explicação interessante para você expor na pregação. Que vê Deus agindo, discernimento daquilo que é invisível. Apesar dos obstáculos e que obedece à sua palavra de maneira corajosamente. Exemplos que seguem ilustram repetidamente essa fé. Primeiro ele vai mostrar o que é fé, depois ele vai trazer exemplos que exemplificam, ou seja, que mostra na prática essa fé que está sendo explicada em Hebreus 11:1. O primeiro exemplo vem do começo mesmo do Antigo Testamento, não de uma pessoa, mas do que pela fé deveremos entender a respeito da criação. O universo foi formado pela palavra de Deus. Disse Deus em Gênesis capítulo 1, Salmos também 36, 6 e 9. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Essa sentença especifica a lição
subentendida. Podemos ter certeza acerca das coisas que não vemos, quando Deus é quem age na situação. Aí vai trazer o exemplo aqui do verso 3, que vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que meus olhos podem contemplar, tudo aquilo que eu posso alcançar com o meu olhar, veio a existir por algo invisível. É muito interessante, invisível aos olhos humanos, sabe? Tudo começou a existir. Pela fé nós podemos compreender que o homem, ele não veio, o universo, ele não surgiu de uma grande explosão. Não, a voz de Deus, e disse Deus. Sabe, aquilo que nós não vemos com os olhos naturais, foi o que fez com que tudo que é visível aos olhos humanos pudessem existir. Então a fé me faz alcançar essa verdade. Olha que interessante essa pregação, esse exemplo, esse comentário, quer dizer. Isso já me traz ideias sobre a pregação, isso já vai me fazer trazer um tópico importante, sabe, no sermão, logo para iniciar ali, para explicar o que é a fé, a importância da fé, que a fé inicialmente ela pode ser percebida ou obtida através de algo que não se vê com os olhos naturais, mas uma firme convicção no meu coração de que tudo isso foi criado por algo invisível, uma voz poderosa, grandiosa de um Deus invisível, mas real, aos olhos naturais, mas existe. Então esses comentários são riquíssimos. Existem muitos outros comentários aqui que, se você quer ver esses comentários a fundo e quer preparar um sermão, quer ver um sermão sendo preparado do zero com esta Bíblia, essas Bíblias que nós vamos mostrar aqui, bota aí no comentário. Eu quero ver a pregação, eu quero ver o sermão sendo montado, que a gente vai montar junto com vocês aqui no canal, e nós vamos colocar um vídeo mostrando a pregação do zero sendo montada com esses recursos. Então, logo após escolher o tema e ver os versículos relacionados, eu estudo todo o capítulo, comentário por comentário, vendo aqui toda a exposição. Por isso que eu escolho essa Bíblia, porque eu sei que ela vai ser riquíssima em comentários e em recursos. Tem um recurso aqui do véu do templo, a reconstrução do véu no templo de Herodes. Hebreus afirma que temos um novo e vivo caminho. Ela vai trazer ilustrações, imagens, ela vai me trazer explicação daquilo que eu quero expor. Ou seja, eu vou ter mais conhecimento sobre o que eu vou estar falando. Então, os comentários dessa Bíblia são muito importantes e relevantes para o preparo de uma pregação. Agora vamos à próxima Bíblia. A próxima Bíblia que nós usamos no sermão, no preparo da pregação, é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Ela vai nos trazer a exegese clara do texto. Ela vai nos trazer a interpretação e a tradução original do grego e do hebraico. Isso vai nos ajudar a ser mais fidedignos ao que o texto realmente está querendo dizer, a mensagem que de fato aquele autor estava querendo passar, embora a língua original hebraica e a língua grega sejam muito diferentes e nuances sejam perdidas na tradução para o português. Através desses recursos nós conseguimos nos aproximar o máximo possível do que aquele texto estava querendo dizer no original, e assim a gente consegue trazer uma explicação, uma exposição mais fiel possível naquela pregação ao texto sagrado. Então nós vamos ver aqui Hebreus 11, com a Bíblia de Estudo, palavras-chave hebraico e grego. Ela vai trazer aqui referências da tradução das palavras fé, firme, esperam e prova. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então ela vai trazer aqui a tradução, nós vamos ver a palavra principal, né? Que é o tema central desse texto, que é a fé. No número 4102. E aqui a tradução da palavra fé vai trazer pistes, quer dizer persuasão, isso é, crença, convicção moral sobre a verdade religiosa ou a sinceridade de Deus ou um professor religioso. Especialmente a confiança em Cristo para a salvação no sentido abstrato, a constância em tal profissão de fé, por extensão, o sistema da verdade religiosa, o Evangelho, propriamente dita, a certeza, a crença, fé, fidelidade. Vai trazer aqui o substantivo da palavra conquistar, persuadir, fé, confiança, firme persuasão, crença confiante na verdade, veracidade, realidade
de alguma pessoa ou coisa. Um uso comum dos gregos. A, particularmente, de modo geral, uma firme persuasão, uma crença na verdade de alguém ou alguma coisa. Aqui o primeiro exemplo vai ser Hebreus 11, 1. Confira também Romanos 14, 2 Coríntios, Tessalonicenses, 1 Pedro. Uma base para a confiança, um motivo para crer a prova. Então, ela vai trazer aqui vários exemplos: boa fé, fidelidade, sinceridade, do que aquela palavra em grego pode explicar ou pode traduzir, como termo técnico indicativo dos meios de propriação do que Deus em Cristo tem destinado ao homem, resultando na transformação do caráter de um homem e seu modo de vida. Isso pode ser chamado de fé no Evangelho ou fé cristã, ou seja, um termo técnico indicativo dos meios de propriação. É como a gente pode se apropriar, sabe, das bênçãos, dos dons, de tudo aquilo que o Senhor conquistou, reservou, separou para nós através da fé. Nós podemos ter e tomar posse dessas bênçãos. Através da fé, nós podemos viver uma verdadeira e genuína transformação interior que molda a nossa vida, que muda o nosso caráter. Então, a fé ela é muito importante e relevante. Então, todas essas explicações, elas vão completar o nosso sermão, vai enriquecer a nossa pregação, vai fazer com que nós possamos trazer um sermão com mais profundidade, sabe? Não algo raso, abstrato ou superficial sobre a fé, mas vai trazer um sermão contundente do que é a fé, do que ela faz, e do que ela representa e de tudo que ela é para o cristão. Sobre Cristo, a fé em Cristo, como capaz de operar milagres, curar os doentes. Para a justificação perante Deus, a fé salvadora, encontrada apenas nos textos de Paulo, de modo geral em Romanos. Então, ainda vai trazer aqui mais explicação na próxima folha. Vai dizer como metonímia do objeto da fé cristã, significando as doutrinas que se recebia e em que se cria, ou a doutrina cristã, o evangelho, tudo aquilo que o cristianismo representa. Então, aqui nós temos uma explicação completa sobre a palavra fé e tudo que ela significa e tudo que ela representa. E a última Bíblia que nós vamos usar para terminar e conseguir completar o nosso sermão é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela vai trazer a aplicação espiritual e devocional do texto. Ela vai nos trazer, dependendo da sua confissão de fé, para você que é batista vai ser melhor a MacArthur, reformado, a Genebra, mas se você, assim como eu, é pentecostal, essa Bíblia vai te auxiliar muito na aplicação do texto, no sentido devocional e espiritual, dando ênfase aos dons e ao agir do Espírito Santo. Então nós vamos ver o comentário desta Bíblia acerca de Hebreus 11. Bem, aqui nós vamos ver os comentários que essa Bíblia vai trazer acerca desse tema, desse texto. Assim como a Bíblia Thomas Nelson, ela vai trazer notas explicativas. Só que diferente da Thomas Nelson, que vai trazer notas mais no sentido geral e cultural do texto, ela vai trazer notas doutrinárias específicas acerca do entendimento e da doutrina pentecostal. E isso é muito importante, muito relevante para nós que estudamos a palavra de Deus e nós que somos pentecostais. Então ela vai trazer aqui o comentário de Hebreus 10:38, que aqui já traz um comentário relevante para o texto. O justo viverá pela fé. Logo após ela vai entrar no texto aqui, ora a fé é. O capítulo 11 demonstra a natureza, o único tipo de fé aceita por Deus e que triunfa na pior das situações. Uma fé que crê na realidade espiritual, que leva à justiça e que busca a Deus. Que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra. E ele vai discorrendo aqui todo o capítulo 11, trazendo a explicação nesse comentário. Que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas, e assim vai, que busca um lar celestial, que pratica poderosos atos de justiça, que suporta a perseguição. Aí no versículo 3 vai dizer: o mundo pela palavra de Deus foram criados. Os mundos. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé, a revelação divinamente inspirada, que se acha em Gênesis 1 e noutros textos das Escrituras.
Versículo 4. Ofereceu a Deus maior sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque este era justo, dedicado e obediente a ele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Esse versículo descreve a convicção integrante da fé salvífica. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. Devemos crer que ele nos galardoará quando buscamos com sinceridade. Aí vai trazer aqui, devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. E vai trazer a aplicação devocional e doutrinária desse texto. Pela fé, Abraão obedeceu. A fé, ela é obediência. Ela e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. É muito interessante essa colocação, porque a fé ela nos leva a obedecer. Porque você acredita que aquilo é verdade, você vai obedecer aquele mandamento. Mas se você não crê, você não obedece. Então a incredulidade e a desobediência andam de mãos dadas e caminham juntos, assim como a fé e a obediência. Isso já vai me levar lá a Amós 3,3, que diz: poderão andar dois em acordo, se não dois juntos, se não houver entre eles acordo. Ou seja, não tem como eu crer sem obedecer, e não tem como eu obedecer se eu crer. Se eu digo que eu creio em Deus, eu preciso obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, se eu creio e eu não obedeço a palavra de Deus, essa minha fé ela não é verdadeira. Olha que interessante, esse pensamento veio só de ver esse comentário. Sem terem recebido promessas. Estes santos do Antigo Testamento morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham os olhos fixos na sua cidadania, no novo céu e na nova terra. Os crentes em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida. A fé que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para Ele as cumprir segundo a sua vontade. Vai trazer aqui o comentário: Deus não se envergonha deles, ter gozo no pecado. Ter o gozo do pecado, todo crente tem que repetidas vezes fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Então vai trazer aqui vários comentários. Note que a fé, alguns escaparam do fio da espada, e também pela fé alguns foram mortos ao fio da espada. Pela fé um foi livrado, também pela fé o outro foi morto. A fé verdadeira não somente levará o crente a fazerem grandes coisas para Deus, mas também às vezes os levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. Olha que interessante. A fé não é a garantia de que eu não vou passar pela situação até mesmo dolorosa, mas a fé vai ou me livrar da situação dolorosa ou me capacitar para enfrentar e vencer aquela situação dolorosa, como foram os mártires. A fidelidade a Deus não garante conforto nem livramento da perseguição deste mundo. Ela nos garante, no entanto, graça e ajuda e força de Deus em tempos de perseguição, de provação ou de sofrimento. Tantos crentes hoje em dia, né, amados, têm saído da presença de Deus porque não suportam passar por sofrimento ou por provações, nem por privações. Mas nós vemos aqui que a fé verdadeira, ela nos dá força para continuar e prosseguir, né, na fé e na caminhada com Cristo. Bem, essas foram as Bíblias de estudo que eu uso para pregação. Você quer ver um sermão sendo montado passo a passo com essas Bíblias de estudo? Preparando lá a introdução, aplicação, tópico 1, 2, desenvolvimento, conclusão? Coloque aqui no comentário, eu quero. Bote aí no comentário que a gente vai escolher o texto e nós vamos montar um sermão do zero usando essas Bíblias de estudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.